Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje, Paulo já apresentou aqui. Vou falar um pouco sobre a segurança no back-office, assim como outros sistemas internos. Por que é importante, por que devemos fazê-la, como fazê-la. Então, primeiramente, hoje é simples a proposta aqui. A ideia é ser simples e direto. A gente começa falando uma breve introdução sobre por que é importante fazer esse tipo de proteção, por que é importante proteger o back-office, sistemas internos, como, também é importante, e uma breve conclusão sobre o tema. Então, antes, sobre mim, eu sou o Lucas Palma, prazer. Minha principal área é a segurança de aplicações, então eu tenho conhecimento de segurança de aplicações, em criptografia, já trabalho há mais ou menos 10 anos com segurança. Também tenho experiência em GRC, em gestão de segurança e estou atuando hoje como coordenador da MobilePay, que é uma fintech do Grupo Mobile. O que acontece normalmente? Várias empresas têm uma superfície imensa de ataque. Tem muitos produtos, muitos clientes finais, uma gama diversa, e eles esquecem que tem outras maneiras de acessar os seus produtos. Não é só pelo aplicativo, não é só pelo site. Tem os sistemas internos, tem o back-office, que através do back-office, pessoas de operação, pessoas de atendimento conseguem ter acesso direto no produto, conseguem fazer modificações, conseguem acessar o dado do cliente final. Então ele é tão importante quanto os produtos em si, mas as empresas esquecem disso. Várias empresas esquecem que também tem essa outra maneira de entrada, que aqui eu coloquei como a porta dos fundos, digamos assim. Tem essa outra maneira de acessar os seus produtos. Então, uma analogia aqui, isso aqui é uma planta de uma casa. Para quem não sabe inglês, aqui é a entrada, um hall de entrada, sala, quartos, jardim com garagem. Qual que é a ideia aqui? Quem nunca viu um filme, por exemplo, filme de Hollywood, de policial, uma série de policial, que tem lá o policial na porta de entrada, tem toda a equipe da SWAT aqui na porta de entrada, o FBI, e aí o que acontece? Só passa o bandido que está dentro da casa correndo, porque ele saiu pela porta dos fundos e fugiu. E ele só vê, no filme é sempre assim, né? Ele só vê a pessoa fugindo ali, sendo que tinha aquela proteção inteira de 10, 20 policiais em uma porta e esqueceram que tinha outra porta que acessava a casa. E a mesma coisa se pensar no mundo real, quantas casas não tem um interfone, câmera, vários modelos de controle de segurança em uma entrada, e a outra entrada, a pessoa vai pelo jardim, na garagem, já entra aqui nos quartos, e ela não é tão protegida quanto a outra entrada aqui. Num condomínio, tem uma entrada principal, tem uma entrada para você cadastro de fornecedores, mas esquece que tem uma outra entrada que normalmente para material de obra, de entulho, outras pessoas usam que não tem portaria, não tem câmera de segurança. E a ideia aqui, a proposta não é ter os mesmos controles de segurança, porque não faz sentido, por exemplo, você colocar um interfone na garagem, mas tem que ter algum controle, senão a pessoa vai entrar pelo caminho mais fácil. E quando a gente fala de sistemas internos, principalmente o back-office, esse é o ponto. Ele tem uma outra abordagem, tem uma outra ideia, porém, muitas vezes as pessoas esquecem que ele também necessita de proteção, que ele também tem que ter as suas camadas de segurança. Normalmente isso acontece porque as pessoas pensam, bom, é gente de dentro que está trabalhando, a probabilidade de acontecer um ataque é menor, então o risco é menor, mas eles esquecem que essas pessoas têm um grande conhecimento do negócio,
tem um grande acesso aos dados, a uma gama imensa de dados, então um ataque vindo daqui vai ter um impacto muito maior, o que aumenta o risco. O problema agora é, beleza, mas como? Como a gente vai fazer essa proteção? Como a gente consegue proteger o back-office? Como consegue proteger sistemas internos? A ideia aqui da apresentação de hoje é essa. Cada empresa tem uma realidade diferente. Cada aplicativo, cada sistema interno, cada back-office tem uma realidade diferente, mas tem algumas boas práticas que, se seguidas, já são suficientes para, como a gente diz, muito em segurança, cortar o mato alto, para a gente já conseguir ter uma proteção legal desses sistemas, que tem que ter controle diferente, não tem que ter os mesmos controles de um aplicativo, de um site, mas tem que ter alguns controles específicos. Primeiro controle super importante é a autenticação. Tem que ter login e seria importante ter MFA. Hoje em dia já tem muito maneira fácil, simples de conseguir implementar um multifator no seu aplicativo. E muita gente não implementa, o que aumenta muito a chance aqui de uma invasão, de um vazamento de dados, de um vazamento de uma senha. Outro ponto importante, como o sistema é interno, como é um back-office, limitar o acesso é extremamente importante. Então, colocar uma VPN, usar um Zero Trust, para limitar que somente as pessoas que devem acessar esse sistema realmente o acessem. Isso é muito importante porque você já sabe qual é o público, diferente do cliente final. Você já sabe quem é o público e fazer essa limitação ajuda muito a diminuir o escopo e as pessoas, além de ajudar na monitoração. WAF. Para algumas pessoas parece básico, mas para outras pessoas não. Você já tem um WAF e outros firewalls protegendo seu aplicativo, por que não colocar os outros sistemas atrás do WAF também? Parece simples, mas quando você para e pensa, como várias vezes ele foi implementado sem muito apoio ou nenhum apoio da área de segurança, questões básicas passam desapercebidas. Esse aqui também é muito importante, também é bem comum passar desapercebido, que é a gestão de acessos, Identity Access Management. Então, fazer um RBAC, fazer uma matriz SOD para você saber quem tem que acessar, o que tem que acessar, se está fazendo o acesso correto, se não está fazendo, se diminuir a chance de fazer um acesso não autorizado, indevido, até horário de acesso dá para olhar aqui na gestão de acesso. É bem importante do que ter aquelas perfil genérico que consegue fazer tudo e acaba fazendo mais do que devia. Parece básico, mas apoiar os times de engenharia a implementar logs também é muito importante aqui. Então, ter uma trilha de auditoria com um formato simples, correto, colocando timestamp, coloca quem fez o que, em que momento, se a operação foi com sucesso, com falha, para você detectar, inclusive, quem está tentando fazer uma ação que não deveria, ajuda muito. Ainda mais se você colocar junto um CIEM, um SOAR. Opa. Agora foi, desculpe. Alertas de negócio. Entrando na parte de alertas, aqui é uma parte que dá um diferencial legal na hora de proteger um back-office, que é você pensar qual é o tipo de uso que ele tem que fazer, qual que é aquele operador, o que ele tem que fazer, se ele está fazendo dentro. Dá um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos pensar em uma pessoa de atendimento que tem acesso ao seu back-office. Você sabe que aquela pessoa atende um cliente, leva em torno de, em média, 5 minutos para atender um cliente, vamos dizer assim. De repente você vê que um operador atendeu 5 clientes em 1 minuto, é algo estranho, é algo que não deveria acontecer. Então, alguns alertas, detectar algumas anomalias dessas, fazer um mapeamento com times de negócio, com times de operação, de como que é o dia a dia, e gerar essas anomalias, ajuda a proteger bastante e já identificar quando alguém está tentando fazer um ataque para já bloquear
se possível de maneira automática, antes de acontecer. Porque se acontecer, é o que eu falei no começo, é um impacto bem grande. Manter uma comunicação simples e direta com os times que usam, com os times de operação, também é algo que auxilia muito o trabalho. Então, você ter uma comunicação, que muitas vezes esses times, eles ficam, como é back-office, eles ficam mais de fundo, então o time de segurança fica mais ligado com os times de tecnologia, com times de engenharia, com times de negócio, e esquece de ter essa comunicação direta com times de operações, com times de atendimento, e você ter esse canal de comunicação direta vai ajudar, inclusive, eles a auxiliarem e eles a darem dicas, falarem de evoluções, porque são eles que estão ali no dia a dia, e é difícil você fazer uma monitoração contínua de como está evoluindo o seu sistema. Outro detalhe importante, pen test. Normalmente o pen test vai muito focado nos produtos, vai muito focado no que o cliente final acessa e esquece das pessoas que também acessam esses dados dos clientes finais. Então, quando você vai chamar uma auditoria externa ou quando você tem um Red Team, colocar no escopo o seu back-office, colocar no escopo seus sistemas internos, quem não colocou isso ainda vai ver que pega bastante coisa e é bom para já aproveitar que existe esse processo e por que não adicionar, aumentar esse escopo e proteger ainda mais a sua empresa. E, finalmente, uma coisa que eu digo sempre, independente qual sistema, independente qual aplicação, seja aplicativo, seja site, seja sistema interno, seja back-office, vai além do top 10. Top 10 aqui no caso da OWASP. Muita gente se prende que a OWASP é a OWASP top 10, seja web, seja mobile, seja cloud, mas fica muito preso no top 10 e esquece que a OWASP tem uma infinidade de informações, uma infinidade de conhecimento que dá para a gente utilizar. Então, aqui no caso, eu trouxe 3 exemplos que eu gosto muito, mas viesado para o que eu gosto da OWASP. Tem o próprio top 10, não é só, mas ele é muito importante. Tem um site com vários guias rápidos, guia de autenticação, guia de SQL, vários guias. E tem a SVS, que também tem a versão mobile, com vários controles, com uma arquitetura com vários controles, com arquitetura, de como você fazer legal um sistema web, um sistema mobile. Ajuda muito a você já ter proativamente, tem um top 10 de controles proativos, mas ajuda muito a você ver se você está seguindo no caminho certo, sua aplicação. Beleza? De vez em quando eu falo meio rápido, desculpa se eu dei uma atropelada aqui. E aqui concluindo, se você simplesmente lembrar que você tem no seu escopo para proteger seu cliente final, não só o produto que ele em si acessa, mas outras maneiras dele ser acessado, que é bem comumente o back-office e alguns outros sistemas internos, por exemplo, uma plataforma antifraude, como outros. Se você tiver esse conhecimento, se você colocar ele no escopo, seguir algumas boas práticas básicas, você aumenta muito a proteção deles, mas você tem que lembrar de você olhar para ele, você não tem que replicar a segurança de outro sistema para ele, você tem que olhar para ele e seguir as boas práticas e proteger ele adequadamente. Alguém tem alguma dúvida? Muito boa a apresentação. Uma dúvida que eu tenho é qual que é as ferramentas ou esteira que você utiliza para justamente poder garantir toda essa operabilidade de funcionalidade, de que seus guardrails estão bem construídos e ela está atendendo o que você quer nessa parte de segurança. Legal, a esteira do código. Normalmente a pipeline, pelo menos nos casos mais recentes que eu tenho das empresas que eu trabalhei, a gente utiliza em sistemas internos em back-office a pipeline, a mesma pipeline do aplicativo. Só que a gente faz a diferenciação por se é back-end, se é mobile.
mas a gente vai na mesma pipeline que ele tem, com os mesmos Bird Rails. Ali nessa parte não tem diferença. Não, na hora do pipeline, no CI/CD é a mesma coisa. Agora na hora que vai falar regras de firewall, por exemplo, aí tem bastante coisa diferente. Obrigado. Tem mais uma? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Então, muito obrigado, pessoal. Aqui tem meu contato, quem quiser me procurar, pode procurar lá no LinkedIn, é Lucas Palma mesmo. E agradeço todo mundo pela atenção e tenham um ótimo dia.